pinturas e restaurar a pintura original daqueles mestres, né, de vários e vários anos. Restauração na igreja também é muito importante. A restauração não é um movimento. Não é um movimento. Nós vamos fazer uma restauração na igreja do Alípio de Melo. Não é um movimento. Mas é uma obra que Deus faz na igreja há muito tempo, buscando aperfeiçoar nela toda a graça, poder e vida que se perdeu ao passar dos anos. Você se lembra? Eu já disse isso aqui várias vezes. E eu tenho o meu dia do batismo gravado na minha memória. Olha a memória aí de novo, como uma memória é importante para nós. Eu tenho gravado. Quem aqui, levanta sua mão, se lembra o dia do seu batismo? Levanta a mão, por favor. De memória, assim, de supetão. Se eu perguntasse para você, qual é o dia do seu nascimento, do seu novo nascimento, você conseguiria lembrar? Algumas pessoas levantaram a mão. Que bom, que bom. Porque naquele momento, naquele dia que você se batizou, você se lembra como era o amor, aquele primeiro amor, como era a sua fé. Nós estamos falando de fé aqui no Instituto de Transformação de Vida com o nosso irmão Baltazar. Se você está perdendo a oportunidade de ouvir sobre fé, venha. Venha todos os domingos às 9 horas da manhã, a partir de 15 para as 9, já estamos aqui preparando para que você possa ouvir falar sobre a fé. É importante, irmão, você estudar a palavra de Deus, aproveitar essas oportunidades. O irmão prepara com empenho, com afinco, e às vezes ficam aqui meia dúzia de gato pingado. Nós não fazemos para meia dúzia de gato pingado, nós não fazemos para quem estiver aqui. Mas é importante você aprender. Aproveitar esses momentos de estudo. Mas lembra daquele momento que você teve o seu primeiro amor? Eu acho que você poderia sair ali do batistério onde você foi batizado. Eu fui batizado no riacho lá no Retiro dos Pinheiros. Aquela água gelada. O Elgir me batizou. E eu queria sair dali. As primeiras pessoas que eu vi foi meu pai e minha irmã, e eu dei um abraço forte neles, e eu tinha vontade de sair para o mundo falando, você precisa se converter ao cristianismo. Foi assim também com você? Aquele primeiro amor que você queria contagiar todas as pessoas que você conhecia? Falar de Jesus. E às vezes nós vamos perdendo esse primeiro amor. E é por isso que nós precisamos restaurar esse cristianismo. Lembrar daquele nosso primeiro amor. A igreja não pode se tornar fria, moribunda, dividida. Mas ela precisa ser santa e sem defeito. E para que isso aconteça, ela precisa ser restaurada. Efésios capítulo 5, versículo 27. A palavra de Deus fala assim: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Essa é a igreja do Senhor Jesus. É uma igreja gloriosa, sem mácula. É uma igreja sem defeitos. É uma igreja santa. Essa é a igreja do Senhor Jesus. E qual o modelo que nós devemos nos apegar? Não para esse movimento, mas para essa atuação de Deus, para que nós possamos restaurar esse cristianismo do Novo Testamento. Qual é o modelo da restauração? É a igreja primitiva, estabelecida por Jesus e pelos apóstolos, cheia de poder, graça, amor, unidade, verdade e vida. Só existe uma igreja. Jesus não morreu para criar uma igreja batista, ou uma igreja pentecostal, ou uma igreja metodista. Jesus morreu para estabelecer e para criar a sua igreja.
Não existe outra igreja. Existe a igreja do Senhor Jesus, viva, gloriosa, sem mácula. Essa é a verdade. Atos capítulo 4, versículo 32 e 33, fala assim: da multidão dos que creram em um coração, era um o coração e a alma, comunhão, comunidade. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Poderíamos usar esse texto também no momento da oferta. Porque nada daquilo que eles tinham era exclusivamente seu. Mas era tudo em comum. As pessoas, assim elas agiam, assim elas viviam. Tudo era em comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Efésios capítulo 2, versículo 19 e 20, fala assim: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Essa é a igreja do Senhor Jesus. Ele é a pedra angular. Ele é aquele que dá sustentação a isso aqui, ao povo de Deus, à igreja de Deus. Jesus é que sustém isso. E essa igreja começou pelo trabalho dos apóstolos. Fomos edificados sobre os fundamentos dos apóstolos. Isso quer dizer que os apóstolos, a igreja formada pelos apóstolos, é a nossa fonte de referência. Se nós queremos fazer alguma restauração, essa é a nossa referência. Devemos lançar fora tudo que existe em nós hoje, como igreja, que não fazia parte da história da vida diária dos irmãos da igreja primitiva. Se por acaso nós estamos cometendo esse erro de fazer alguma coisa que eles não faziam lá no passado, a igreja primitiva nós devemos tirar do nosso cotidiano, da nossa vida. Alguns anos atrás, a imprensa nacional, ela descobriu uma fraude na fórmula de um lote de um conhecido comprimido anticoncepcional. As mulheres que não queriam engravidar tomaram o dito comprimido com a plena convicção de que estavam ingerindo uma fórmula que as livrariam de gerar filhos. Eu não sei se vocês recordam disso. Algumas das irmãs talvez vão lembrar dessa situação, mas isso ocorreu lá nos idos de 1998. E foi conhecido como a pílula de farinha. Vocês lembram disso? Alguém lembra disso? E aconteceu que várias crianças nasceram e eles acabaram tomando o nome de os filhos da pílula de farinha. Foi algo terrível. E eu peguei essa reportagem está lá de, se eu não me engano, 2007, está vendo? Então, eles estavam ainda brigando na justiça por indenizações, por um laboratório que era muito famoso, mas que pisou na bola. E aquelas mulheres acreditavam estarem tomando um anticoncepcional que faria com que elas evitassem ter filhos. Mas muitas mulheres tiveram filhos porque estavam sendo enganadas. Ao invés da composição certa do anticoncepcional, estavam tomando pílula de farinha. O problema é que foram enganadas e todo o tempo em que consumiam aqueles comprimidos fora em vão, porque a fórmula do comprimido estava adulterada. O evangelho pregado hoje em dia, em sua grande maioria, é um evangelho adulterado.
As pessoas consomem um comprimido que pensam ser a fórmula original do produto e acabam descobrindo que aquele comprimido não trouxe os resultados esperados. No caso da igreja, o resultado é inverso. Você consome uma visão que deveria lhe dar frutos de vida. E depois você descobre que a visão que você ingeriu durante anos lhe tornou estéril. É isso que nós não podemos deixar acontecer, irmãos. Nós estamos estudando aqui de manhã. Eu tive a oportunidade de falar, o Baltazar está tendo a oportunidade de falar, que nós precisamos produzir frutos. A nossa fé não pode ser uma fé estéril. A nossa visão não pode ser uma visão que leve, ao longo do tempo, esterilidade. Pararmos de produzir. Às vezes nós introduzimos um pouco de humanismo, de racionalismo, de coisas que vão fazer com que a pregação da palavra entrem no nosso ouvido de uma forma agradável, mas que não nos faça, na verdade, agir. Que não nos faça, na verdade, produzir frutos. Que é o objetivo de nós nos tornarmos cristãos. Nós nos tornamos cristãos, nós nascemos de novo para as boas obras. E precisamos fazer boas obras. Um dos grandes prejuízos para a igreja moderna é a multiplicação da ciência dentro da própria igreja. Busca-se um algo mais. Tentam acrescentar ao evangelho uma pitada de tempero ou um ornamento que o evangelho não precisa. E acabam adulterando a sua mensagem e a sua eficácia. O evangelho do reino por si só é suficiente. E não precisa de ornamentos. Não precisa de decoração. Nada necessita ser acrescentado. Baltazar usou uma palavra hoje que é muito em voga no meio evangélico, digamos assim. A tal da revelação. Algumas pessoas acham que vão ter uma revelação. Algumas pessoas acham que já tiveram uma revelação. Que revelação que é essa? A revelação está aqui, na palavra de Deus. E não é necessário nada mais. Já está tudo aqui. O evangelho do reino por si só é completo. Talvez por isso seja tão difícil que as pessoas entendam o evangelho do reino. Porque ele é tão simples que as pessoas não conseguem acreditar que toda essa simplicidade produza frutos tão tremendos. Vocês se lembram aquela pessoa que saiu da sua casa, que foi até a sua casa, que te evangelizou, que falou que você precisava ter fé, que falou que você precisava se arrepender, que falou que você precisava vir à frente da igreja e confessar que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, que te fez batizar e que te acompanhou durante algum tempo, te discipulando. Você se lembra dessa pessoa? Essa pessoa fez algo, eu acredito que não foi algo eloquente, que teve que te convencer de tantas coisas, te mostrou simplesmente na palavra de Deus e através da palavra de Deus que você precisava se submeter à vontade de Deus e se tornar um cristão. E é através dessa situação você precisa produzir frutos. Nessa ânsia de acrescentar algo ao evangelho, o homem acaba produzindo um outro evangelho. Um evangelho carregado de teorias, de sabedorias humanas, com uma pitada de psicologia, um pouco de racionalismo, uma porção de humanismo e uma aparência de piedade. E pronto, cria-se um outro evangelho.
E quando nós falamos que o homem cria outro evangelho, nós falamos querendo dizer que existem outros evangelhos além do evangelho do reino? E eu respondo, sim, existem outros evangelhos. Existe o evangelho da prosperidade. O evangelho da prosperidade é aquele que prega que Deus tem a obrigação de abençoar o homem. E se você for em qualquer canal de televisão religioso, ou que for em qualquer uma outra igreja que prega esse evangelho, venha porque você vai ter prosperidade. O Baltazar estava falando que Jesus não pregava com esse apelo com as pessoas. Jesus não saía tirando o chapéu e buscando migalhas, não saía pegando contribuiçãozinha das pessoas. Ele falava, Davidson, vem! E ele ia embora. E ele esperava o Davidson aceitar ou não esse chamado. José Maria, vem! E ele ia embora. E não ficava, Zezinho, vem! Precisamos de você, você é tão bom, você é querido, você é maravilhoso, vem! Ele não fazia isso. Existe o evangelho da cura, que prega que Deus tem a obrigação em curar as pessoas. Está aí nessa cadeira de roda, levanta! Em nome de Jesus. O evangelho humanista, que prega que Deus tem a obrigação de fazer o homem feliz. Você não veio a esse mundo para sofrer, não. Você veio a esse mundo para ser feliz. Vamos ser felizes. O evangelho significa boas notícias. A pior de todas essas boas notícias é o evangelho do evangelicalismo. É a mistura de uma série de promessas, reivindicações e declarações feitas em nome de Deus. Essa é a pior das notícias. E muitas vezes ela é feita por homens que se dizem bons profetas, bons mestres, mas que a palavra de Deus diz que são falsos mestres, falsos profetas. Falsos profetas são aqueles que profetizam coisas boas para quem precisa ouvir repreensão e repreendem os que precisam ouvir coisas boas. Os escritores do Novo Testamento avisaram que haviam falsos mestres na igreja na época em que escreveram. Vejam comigo em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16, primeira água. A palavra de Deus diz assim: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais incluem Himeneu e Fileto. 1 João capítulo 4, versículo 1 ao 3. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisso, reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Algumas pessoas falam, nós temos que olhar na cabeça das pessoas. Vão olhar na cabeça do Barack Obama se ele tem lá escrito 666. Algumas pessoas ficam procurando o anticristo. Está aí. O anticristo está aí. Tem algumas pessoas que falam que Jesus não pisou nessa terra. Que Jesus não era o Filho de Deus.
que Jesus não esteve aqui, esses são o anticristo. A palavra de Deus diz isso, não é o João que está falando, é a palavra de Deus que está falando isso. Falsos mestres, falsos profetas. Os escritores também disseram também que no futuro haveriam mais falsos mestres. Mateus capítulo 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Irmãos, tomem cuidado. Tomem cuidado. Algumas pessoas vão querer enganar, fazendo prodígios, sinais e falsos milagres. E algumas pessoas, infelizmente, vão sair por aquela porta, achando que isso daqui não é a igreja do Senhor Jesus, porque aqui não tem ninguém numa cadeira de roda aqui. Chega um pastor aqui, ou um pregador, e fala, levanta daí. Não tem fé essa igreja. Essa igreja não é do Senhor. Segundo Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2, fala, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição, e muitos seguirão as suas práticas libertinas. E por causa deles será infamado o caminho da verdade. Essa é a palavra do Senhor. É lógico que há falsos mestres hoje em dia. Reconhecendo-lhes a apostasia, podemos entender por que há tanta advertência sobre falsos mestres, falsos ensinos no Velho e no Novo Testamento. Provérbios capítulo 17, versículo 15. A palavra de Deus diz, o que justifica o perverso e que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. É pregar um evangelho misturado. É acrescentar ao evangelho do reino uma série de adereços, de bijuterias baratas que só tem brilho, mas não tem valor nenhum. As perguntas que sempre temos que fazer para avaliar a autenticidade da nossa visão é, Cristo fez isso? Ele mandou fazer? Vocês prestaram atenção de manhã quando o Jaime estava falando? Que foi Cristo que instituiu a ceia do Senhor. Então ele fez isso? Fez. Então a igreja faz. Ele mandou fazer isso? Mandou. Paulo, ele instruiu também aos discípulos de Corinto, lá em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, vai dizer, porque também eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Os apóstolos fizeram isso? Mandaram fazer? Se fizeram, nós fazemos. Se Cristo fez, se os apóstolos fizeram, nós fazemos. Mas, se a resposta for para essas perguntas for um sonoro não, então nossa visão é no mínimo desnecessária. Você pode se perguntar, por que não fazemos um grande culto, chamamos os incrédulos e no final fazemos um apelo? A resposta é, Cristo fez isso. Você pode perguntar, por que então vocês insistem em fazer discípulos? A resposta é, Cristo fez isso. Cristo fez discípulos. Ele formou discípulos. Ele investiu nesses discípulos. Não precisamos inventar nada. Nada precisa ser criado. Jesus e os apóstolos nos deram tudo o que precisaríamos ter. Nos deixaram um exemplo de tudo o que precisaríamos fazer. Agora é praticar. A palavra de Deus tem
uma expressão que eu gosto muito, que é muito interessante. Ela fala assim em alguns momentos: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Ora, se eu não tenho nenhum problema de audição e eu tenho ouvido para ouvir, eu estou escutando. O problema é que tem algumas pessoas que escutam, mas não praticam. Escutam, mas não ouvem. Não colocam em prática. É isso que nós precisamos fazer, irmãos, para restaurar o cristianismo do Novo Testamento. É praticar, praticar, praticar. É trazer frutos de fé, fruto de restauração da nossa vida. Não existem várias formas de se fazer discípulos, só existe uma. Não existem várias maneiras de se fazer a obra, só existe uma. Não existem várias formas de se discipular, só existe um. Não existem várias formas de se restaurar a igreja, só existe uma forma. Na leitura feita pelo nosso irmão, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 4, fala assim: há somente um corpo. Um corpo. Um Espírito. Como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há somente um Senhor. Uma só fé. Um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Palavra de Deus. Não fala que existe, mas tem um bonitinho ali na esquina que é legal, que talvez possa ser legal. E tem o outro que eu lembrei que estava dizendo, não. Existe somente um Deus, um só corpo, uma só igreja. Uma só forma de nós restaurarmos a igreja do Novo Testamento, que é como nós estamos vendo. Para a gente finalizar, nós vamos ver 4 princípios para restaurar o verdadeiro cristianismo. O primeiro deles: precisamos desenvolver uma sede interminável pela verdade. Temos que desenvolver uma sede interminável da verdade. Salmos 119, versículo 9 até o 16, a palavra de Deus fala assim: de que maneira poderá o jovem, e ali nós vamos substituir para todos nós, não é somente o jovem, de que maneira todos nós poderíamos guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos, com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer no seu decreto, não me esquecerei da tua palavra. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 e 2, Pedro também deixou escrito: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas. Está vendo o primeiro amor? Aquele quando nós nascemos de novo, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Nós devemos ter sede da palavra de Deus. Precisamos amar a lei de Deus. Segundo princípio, precisamos estudar as Escrituras com diligência e objetividade. Eu volto a falar com vocês, cheguem aqui no prédio, 8:45, todo domingo, porque nós temos aqui um momento de estudos. Aproveitem isso, para que a gente possa restaurar aquele cristianismo lá do Novo Testamento. Precisamos estudar as Escrituras com diligência e objetividade. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado,
como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Irmãos, que vergonha. Às vezes eu vejo alguns irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus. Opa, a palavra de Deus é bom a gente ler. Vamos para o livro de Filemon. Oi? Quem? Filemon. Vamos para o livro de Filemon. Filemon está no começo do Velho Testamento. Aonde que está Filemon mesmo? Filemon. Aí não tem aquela Bíblia que traz aquelas, sabe, aí dá uma ajudinha. Filemon, onde está Filemon? Achei aqui. Filipenses. Não é Filipenses, é Filemon. Não sabem manejar bem a palavra de Deus. Como pode? Hoje nós temos a ajuda dos tablets, dos celulares e tudo mais. Ótimo. Mas também saibam utilizar. Precisamos estudar a palavra de Deus. Tem pessoas que não sabem aonde que está Levítico. Aonde que está Salmos. Quem que era Mateus? João? Tiago. Tiago era irmão de Jesus ou era o discípulo de Jesus? Quem que era o Tiago que escreveu no Evangelho? Não sabe. A ignorância é sempre um solo fértil para o erro. Foi por causa da ignorância da palavra de Deus que Israel caiu. Oséias, não precisa abrir a palavra de Deus não, já coloquei aqui, porque talvez alguns irmãos iriam ter dificuldade de encontrar. Oséias, profeta menor no Velho Testamento. Oséias capítulo 4, versículo 6, a partir do versículo fala assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E se você acha que a igreja do Senhor Jesus no Alípio de Melo também não pode ser destruída por falta de conhecimento? Nós precisamos, irmãos, de pessoas que irão nos substituir daqui a algum tempo. Quem aqui vai ser? Giovanni? Quem mais? Quem mais vai poder nos substituir aqui? Quem pode ser? Os filhos do Gabriel, do João Paulo? Quem mais? Quem mais pode? O filho do Abner? Precisamos estudar a palavra de Deus. Não podemos ser uma igreja ignorante. Ignorante, irmãos, eu não estou querendo xingar ninguém, mas é que ignora a palavra de Deus, que não sabe o que é a palavra de Deus, não estuda a palavra de Deus. Terceiro princípio, precisamos conhecer que a Bíblia é a nossa única autoridade. É a única e máxima autoridade, é a Bíblia, a palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 11, a parte A do versículo fala assim: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém chegar aqui, irmãos, o Joãozinho da vida chegar aqui e começar a falar asneira, levanta daí, da sua cadeira. Chega aqui e fala assim: ô Joãozinho, para de falar asneira. Olha o que a palavra de Deus diz. Não é isso aí, não. Se alguém fale, fale de acordo com os oráculos de Deus. Isaías afirmou que se não falamos de acordo com a palavra de Deus, não há luz em nós. Isaías capítulo 8, versículo 20. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Quarto princípio. Precisamos deixar que as opiniões sejam exatamente isso. Opiniões. Cada vez que permitimos que as opiniões dos homens sejam elevadas à condição de lei, estamos começando a escrever outro evangelho. Opiniões são exatamente isso, opiniões. Cada homem pode ter a sua própria opinião, onde a palavra de Deus não diz nada. Mas nunca devemos impor essa opinião aos outros ou permitir que ela se torne um substituto para a lei de Deus. Olha, eu brinco com o André, e ele também comigo. Eu acho, e acredito, eu fui instruído assim, desde cedo,
na igreja do Senhor Jesus, que quando eu venho fazer alguma coisa na igreja, principalmente quando eu venho pregar, eu venho com gravata. E eu acho que a gente deveria ver da melhor maneira para a igreja. Amém, irmãos? Com o seu melhor vestido, com a sua melhor calça, com a sua melhor camisa. E, por favor, não fale que é a roupa de ver Deus, não. É a sua roupa melhor. Trate a igreja como a melhor coisa que existe na sua vida. Agora, isso é uma opinião minha. O André também tem a opinião dele, é a opinião dele. Se alguém quiser vir aqui na frente, como semana passada eu brinquei com o Kleber, ele estava aqui na estica, né, Kleber? Mas ele não usa gravata, ele não gosta de gravata, é opinião. Mas ele veio com uma roupa digna de um pregador aqui na frente. Não venha pregar aqui na frente, irmão, com a roupa suja, com a camisa rasgada. Por favor, não faça isso. É para o Senhor Jesus que você está fazendo, não é para mim, não é para ninguém. Mas aqui estão algumas pessoas que estão vendo o que nós estamos fazendo. Alguns visitantes chegam aqui e veem, uai, mas o João está com a roupa rasgada. Essa é a igreja do Senhor Jesus? O João vem aqui com a roupa rasgada. Eu vou brincar com o Carlos. Outro dia, ele estava aqui na frente e o sapato dele abriu a goela. E ele ficou todo sem graça aqui na frente. Eu falei assim, o que nós podemos fazer? Eu corri ali, comprei uma cola para ver se a gente conseguia colar o sapato dele. Colou meio a boca, né, Carlos? Ficou mais ou menos. Ninguém percebeu. No outro domingo, o Carlos estava com o sapato 0 bala aqui. Opiniões nós podemos ter. Desde que nós não venhamos a fazer isso, alguma lei na igreja do Senhor Jesus. Quando Deus fala sobre um assunto, afastemos quaisquer opiniões humanas. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a nossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Vamos ser simples e puros na nossa visão. Vamos passar todas as nossas teorias e visões pelo fogo refinador do Espírito Santo e voltar ao princípio, ao original. Eu quero deixar um desafio para você hoje. O nosso desafio de hoje, voltarmos a ser puros e simples, conforme a palavra de Deus. Que Deus possa nos abençoar. Eu gostaria que todos pudessem ficar de pé. Nós vamos fazer uma oração e vamos encerrar o nosso culto hoje pela manhã. Oremos. Pai amado, Pai bendito, graças nós te damos, ó Pai, pelo corpo de Cristo reunido aqui, pelo menos uma parcela dele, Senhor, aqui no Alípio de Melo nessa manhã, ó Pai. Graças nós te damos, Senhor, porque nós reconhecemos, ó Pai, a sua soberania. Nós reconhecemos que precisamos ser dependentes exclusivamente de Ti, ó Pai, para podermos continuarmos firmes, sendo chamados de cristãos, ó Pai, sendo chamados de discípulos, Senhor, e que possamos ser aqueles discípulos que estiveram lá no início da igreja primitiva, ó Pai, que possamos restaurar esse cristianismo do Novo Testamento, ó Pai, e que possamos, ó Pai, ter convicções na nossa vida, Senhor, de que somente Tu pode nos orientar através da Sua Santa Palavra. Somente Tu, ó Pai, pode instituir a Sua igreja e mantê-la até aquele dia que o Senhor assim bem entender, Senhor, ou que for assunto aos céus a Sua igreja, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor possa nos dar um final desse primeiro dia da semana, o dia dedicado a Ti, ó Pai, de bênçãos, de livramento, Senhor.
Que o Senhor possa nos instruir, Senhor, e que possa nos conduzir através da sua orientação do Espírito Santo, ó Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos nos dispersar nesse momento com as tuas bênçãos durante todo esse dia e durante toda a semana que se inicia, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.